preso. Vamos falar do Equador também? Para dar uma olhada Por favor, aqui, nossos vizinhos, foi hermanos. a Eleição movimentação das eleições por lá nesse final de semana, gente. Vou trazer um contexto aqui. Jamil Chad está chegando aqui para conversar com a gente. Enquanto isso, eu trago aqui a informação do atual presidente do Equador, o Daniel Noboa, que foi reeleito ontem, então venceu a candidata de esquerda, que é a Luísa González, no segundo turno das eleições. A González, ela não reconheceu essa derrota, é importante dizer isso, porque ela ameaçou até pedir a recontagem de votos nesse caso. E na véspera, você falou sobre estranho, né? Estranheza, Rodrigo. Na véspera do segundo turno, o governo decretou 60 dias, o governo do Equador, 60 dias de estado de emergência, e isso restringia reuniões em massa, lá em Quito, na capital do país, e também toque de recolher noturno. Então a situação ficou assim. E o motivo que foi dado foi uma onda de violência que está atravessando o país nessa disputa de facções do narcotráfico. Então, a vitória do Noboa está acontecendo no momento que isso é bastante positivo para o Donald Trump, né? Tem mais um aliado na América Latina, e a gente até preparou aqui uma arte, né? Um esquema para mostrar quem é o Rafael Noboa. Então, a gente confere aqui agora, presidente reeleito do Equador, tem um resuminho aqui de quem é o Rafael Noboa. Então, portanto, ele tem 37 anos, nasceu em Miami, nos Estados Unidos, é atleta, músico amador, muito ativo nas redes sociais, filho de Álvaro Noboa, magnata do setor de bananas, um grande empresário, né, Rodrigo? É o terceiro Noboa a chegar à presidência do país. Os outros foram o Diego Noboa e o Gustavo Noboa, mais recentemente, muito mais do que o Diego Noboa, né? Claro. Não, Gabi, eu ia só, assim, é bom a gente ter esse perfil do Noboa, que foi reeleito, lembrando que ele está no mandato tampão, estava, né, de 2 anos, porque o presidente anterior acabou saindo antes de completar. Ele foi eleito numa eleição para completar o mandato e agora sim ele é eleito para 4 anos. Por que eu falei eleição estranha? Eu não sei se a gente consegue colocar aqui na tela a votação de como é que foi a eleição no primeiro e no segundo turno. Está aqui, ó. Olha que estranho, gente. Do lado esquerdo, primeiro turno, a Luísa González teve 4,5 milhões de votos no primeiro turno. E o Daniel Noboa também, eles empataram praticamente, Gabi. Teve uma diferença de 17 mil votos apenas. 4,5 milhões, 4,5 milhões. Vai para o segundo turno e a Luísa González perde de 700 a 800 mil votos. Diminui quase 800 mil votos entre o primeiro e o segundo turno. Sendo que a Luísa González, candidata da esquerda, teve o apoio do terceiro colocado no primeiro turno. Então o normal é que ela subisse um pouco do primeiro para o segundo turno. Ela caiu quase 800 mil votos. Por isso também a turma lá do Rafael Correia, que é o ex-presidente que está exilado na Europa e tal, e que apoiava a Luísa González, está denunciando uma fraude na eleição do Equador. Mas vamos aguardar, Gabi. Vamos chamar o Jamil Chad para ajudar a gente Vamos a entender essa história. Ele que também está acompanhou as eleições desse final de semana. Jamil, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E eu acho que a palavra do Rodrigo é perfeita. Estranha, para dizer o mínimo. Jamil, mas teria, assim, eu li análises hoje, assim, que daria, tá atribuindo a um efeito Trump, a um esquisito efeito Trump, a essa vantagem do Noboa. O Noboa visita o Trump, é bem recebido. O Equador, como é um país dolarizado, só é o dólar no bolso que vale. Então, eu vi analistas dizendo que esse efeito Trump, estranhamente também, a palavra é estranhamente, teria ajudado o Noboa aí na reta final. Você acredita nisso? E talvez o medo também, né, Chico? Porque ele Exato, decretou estado de exceção na véspera. Né? Não, perfeito. Estado de exceção. Então, as duas coisas, talvez. Eu acho que quando a gente fala a palavra estranha, não é uma denúncia de fraude, porque pelo menos eu não tenho nenhuma prova, ou eu não tenho capacidade daqui de longe de ter nenhum tipo de informação, vamos dizer assim, concreta de que houve ou não houve uma fraude. Eu acho que essa não é a questão. A questão é justamente o que impactou entre o primeiro e o segundo turno para que houvesse algum tipo de reviravolta de uma forma tão profunda. E aí sim, e isso ficou muito claro desde o anúncio, pelo menos, dos resultados, a euforia, basicamente, do governo Trump. Nós tivemos aí tweets, ou pelo menos postagens, do Departamento de Estado, de deputados e deputadas da base trumpista dentro do Congresso americano, comemorando a vitória do Noboa. O próprio governo americano
comemorando a vitória do Noboa, ou seja, havia sim da parte americana, sem dúvida nenhuma, uma enorme... Será que foi só torcida? Essa é a questão, obviamente, que a gente precisa. Só aqui fazendo uma correção, aproveitando aqui que a gente teve essa interrupção, aproveitando não, tá, gente? O Jamil já volta aqui, a gente teve uma interrupção na internet dele. A gente está falando da vitória do Daniel Noboa, eleito ontem. A gente colocou aqui um errinho na tela, né? Tá como Rafael Noboa, provavelmente uma confusão com Correia, Rafael Correia, que é o padrinho político. Equador, exato, padrinho político da adversária. Da González. Então acho que é uma espécie de ato falho aqui, talvez. Quem fez aqui o quadrinho estava pensando no Rafael Correia, mas é Daniel Noboa. É padrinho da Luísa González. Daniel Noboa, vamos lá. Tá aí o Jamil de volta. Jamil de volta com a gente, vamos lá, Jamil. Ou não, ainda não. Ou não, como diria Caetano Veloso, né? Ou não. Agora, se a gente olha para o mapa, enquanto o Jamil vai se preparando para retornar, você falou, o Chico, né? Lembrou que ele foi visitar o Trump pode ter tido um papel central aí na vitória. Olha o Jamil Chad aí para retomar o raciocínio. Fala, Jamil. Então, só para completar, porque de fato o que nós temos hoje é uma disputa pela América do Sul. É uma disputa claríssima por parte, obviamente, do governo Trump para redesenhar a sua área de influência na América do Sul. E aí, olha só o que aconteceu semana passada. Reunião da CELAC, uma reunião fundamental, porque obviamente acontecia no momento de debate de imigração, debate sobre a América Latina dentro do governo americano, e aí nós tivemos o governo da Argentina, que não participou, o governo do Paraguai, que não participou, uma tentativa de enfraquecer a declaração final, inclusive por El Salvador, e claro, uma tentativa do governo americano de encontrar aliados dentro da própria região. O governo americano já tem a Argentina como aliada, sem dúvida nenhuma, tem o Paraguai cada vez mais ao lado dos americanos e agora também tem a comprovação, ou na verdade a continuação de Noboa ao lado dos americanos. Não é pouca coisa na América do Sul, não é pouca coisa você ter a Argentina, o Paraguai e o Equador rompendo justamente a unidade sul-americana, a unidade de qualquer tipo de programa de integração regional, quando você tem esses três países deixando muito claro que vão estar, esses três países já deixaram muito claro que vão estar ao lado das políticas de Donald Trump. Enquanto a CELAC se reunia na semana passada, Milei foi até Assunção justamente para fazer uma mini cúpula, né? Uma cúpula basicamente dos aliados de Donald Trump. Se essa cúpula acontecesse hoje, ela já teria três países, no caso, o Milei, o presidente do Paraguai e agora o presidente do Equador. É muito interessante, né, esse uso do discurso do problema da violência, claro que é um problema no país, mas mais uma vez sendo usado contra, né, para conter manifestação, manipular até eventualmente o processo eleitoral. Isso está sendo muito questionado. Ele decretou estado de exceção em 7 das regiões equatorianas, e lembrando que na campanha anterior, aquela que o Noboa também ganhou, mas que era para um mandato tampão ali de 2 anos, houve um candidato a presidente assassinado durante a campanha no Equador. Durante a campanha. Agora sim, o nome correto, Daniel Noboa. Obrigado, foi rápido aqui o nosso departamento de arte, obrigado, corrigindo. E agradecer também ao público, né, o pessoal aqui do chat que apontou que a gente tinha feito essa troca. Mas então é um país que vive amedrontado pelas facções criminosas e pelo descontrole da segurança pública a ponto de ter um candidato a presidente assassinado assim, na véspera da eleição, na outra campanha eleitoral, Gabi. E também como a pauta da violência mobiliza a extrema-direita, né, em todo mundo. Aqui no Brasil também é muito utilizado. Sim, tá. Vai ser, 2026 vai passar muito por aí. Vai. Hoje eu li até uma notícia que eu não... Chico, na última eleição já passou por aí, já né? Passou, sim. Fazendo coisas muito parecidas a um estado de emergência de segurança, né? Quer dizer, não é novo, não é totalmente inédito. Isso que talvez no Equador tenha uma facilidade institucional maior para decretar esse estado de emergência, mas no caso do Brasil, em muitas regiões, nós vimos isso acontecer na prática sem um estado de emergência sendo declarado. É isso, gente. Então, instrumentalização do medo, né? Militarização também, ser utilizado como estratégia
para vencer a eleição também. Agora, falando em extrema-direita, queria trazer aqui, ainda a gente estava falando de política da América Latina, né? A gente teve uma reunião do presidente de El Salvador, no Nayib Bukele, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o Trump diz que vai manter a política de deportação em massa. Ele está, sim, alinhadíssimo, né, com o Bukele nesse assunto, porque ele ofereceu até ajuda para construir mega-presídios em El Salvador. A gente tem que lembrar, o Bukele tem sido muito aliado do Trump nessa história da deportação em massa. Ele está recebendo imigrantes ilegais de outros países. Desde março, foram 200 venezuelanos que desembarcaram nesse país, né, da América Central. E durante o encontro, o Trump ele fez um elogio público ao Bukele, claro. Vamos ver o que disse o Donald Trump, abre aspas, então, portanto. Você está sendo incrível para o seu país e gostamos de trabalhar com você, porque você quer parar o crime assim como nós. Eu quero dizer ao povo de El Salvador, eles têm um baita presidente, quero agradecê-lo pelo grande trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. Ele não disse que o belo trabalho que ele vem fazendo é ao governo dos Estados Unidos. Ele recebe lá uma mixaria, lá em dólar, para guardar esse povo todo lá preso, trancafiado. É terceirização internacional do presídio, né? Inclusive passando por cima da de lei, na porrada pura. Olha, quando a gente for contar a história da América Latina, acho que tem que reservar um capítulo especial para o momento em que um país se transformou a prisão de um outro país. Eu, sinceramente, desconhecia a história, pelo menos nesse sentido, moderna, em que um país se transforma a prisão de um outro país. É muito escancarada essa submissão, obviamente, por conta de um recurso passado. Eu não acredito que seja só em troca do dinheiro que Donald Trump estaria destinando para as construções, ou para a construção, ou para a manutenção dessas prisões. Tem um elemento ideológico muito claro também nessa aliança. Agora, o que aconteceu hoje? O que aconteceu foi uma reunião na qual, em primeiro lugar, Donald Trump pediu para que novas prisões sejam construídas para que, obviamente, mais pessoas possam ser enviadas, lembrando que são pessoas, a princípio, tá? A princípio, claro, que são as pessoas deportadas e que têm nacionalidade de El Salvador, são essas pessoas, mas também são pessoas que não podem ser mandadas para os seus países de origem, por exemplo, a Venezuela. Então, esse é um destino. Agora, o que chamou a atenção hoje na conversa foram dois elementos. O primeiro foi o pedido, basicamente, de Donald Trump para que novas prisões sejam construídas. Ou seja, o programa de deportação não só vai continuar, como vai ser ampliado. Ponto número 1. Ponto número 2, e que a gente já tratou isso em outras ocasiões, porque não é a primeira vez que Donald Trump fala nisso, mas essa vez foi muito enfático, quando ele fala em deportar americanos, não estrangeiros, americanos que tenham cometido crimes e que, basicamente, o governo não acredita que essas pessoas mereçam mais ficar em território americano. É mais do que assustador quando um governo decide que não quer mais o seu cidadão porque ele não merece mais, porque ele cometeu algum tipo de crime. Quem é que define isso? Como é que se define quando uma pessoa não merece mais viver naquele país e ela pode ser, eu não sei nem qual seria a palavra, deportada? Como é que você deporta do seu próprio país alguém para chegar a um outro país e cumprir uma pena de prisão em um outro país? Enfim, é algo assustador o que foi colocado numa coletiva, na verdade não é uma coletiva de imprensa, é o cercadinho do Donald Trump que fica dentro do Salão Oval. O nosso cercadinho ficava na frente do Palácio Planalto, né? O dele fica dentro do Salão Oval. Agora, tem um terceiro elemento que também chamou a atenção, que foi, isso já foi reportado muito aqui pela imprensa americana, o erro na deportação de um imigrante. Sim. Houve um erro, né, na deportação, todos já reconheceram que esse erro aconteceu. Agora, na coletiva, o Donald Trump fala, olha, quem sou eu para pedir de volta essa pessoa, esse deportado, porque ele é de El Salvador, agora ele está em El Salvador. E aí o presidente de El Salvador diz, e quem sou eu? Eu não tenho poder nem para devolver aqueles para os Estados Unidos. Ele bancou a prisão ilegal, que até, nesse caso, até a Suprema Corte, acho que Kilmar Garcia, né, o nome desse. Esse cara é um caso kafkiano. Uhum. Esse cara está sendo jogado de um lado para outro, ele é de El Salvador.
a Suprema Corte, ele foi um erro, claro, da tropa ali, na hora de que o avião estava sendo lotado ali de pessoas, jogado, ele foi pego assim embaixo, por nada, cara. Foi colocado para dentro do avião por vários. Esse cidadão, ele é colocado dentro do avião de maneira que não há nenhuma explicação. A tropa pega ele ali e joga dentro do avião. É um negócio absurdo. Agora, eu estava lembrando, o Jamil dizia que, assim, na história da humanidade, que é você cumprir prisão em outro país, né, cumprir pena, enfim, o que quer que seja. Os Estados Unidos têm algo parecido, mas é diferente porque Cuba foi obrigada, né? Assim, não pediu para Cuba para instalar Guantánamo, né? Eles ficaram com aquele pedaço da ilha de Cuba e instalaram lá uma prisão. Então, ele já tem essa prática, né? Assim, de prisioneiros indesejados, manda para Guantánamo, né? Na época da chamada Guerra contra o Terror, quantos e quantos ficaram ali sem processo, sem nada, fica numa espécie de limbo, onde você não é processado, não tem direito à defesa, mas está sob guarda do Estado norte-americano, sem estar no território norte-americano. É um limbo. E agora eles transferem esse limbo para El Salvador, mas agora com a anuência, com a concordância, isso sim, aí é totalmente inédito, tem razão o Jamil, com a concordância do país que aceita ser a cadeia terceirizada dos Estados Unidos. Assim, é o cúmulo da vira-latice o que está fazendo o El Salvador, com todo respeito ao povo, mas ao presidente de El Salvador, que está, inclusive, com 70% de apoio lá, está super, porque é um país que era dominado pelas bandas criminais, pelas maras, né, aqueles grupamentos criminais completamente descontrolados, ele colocou alguma ordem, aquilo, mas à custa do quê? De romper qualquer limite. Prendeu a população inteira. Está um negócio absurdo. E tem um elemento, né, Rodrigo, que eu acho que é importante a gente colocar, que sim, os americanos fizeram isso, não só em Guantánamo, tem Abu Ghraib no Iraque, tem prisões, só que eram prisões ou secretas ou, como você colocou, impostas, né, sobre um território que, no caso ali, Cuba não tem como negociar nada, absolutamente nada. As outras prisões que isso aconteceu foram prisões que foram secretas. Até, claro, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha denunciou, houve todo aquele escândalo, isso há 20 anos, essas prisões secretas onde torturas poderiam acontecer que não aconteceriam nas prisões regulares dos Estados Unidos, né? Então, sim, essa prática não é inédita. O que é inédito é um país se submeter a isso, haver uma coletiva de imprensa que, orgulhosamente, o país que cede o seu próprio território para ser prisão no outro país está ali pleno, feliz, né, satisfeito de ter sido aceito pelo grande líder. Enfim, um momento estranho na América Latina, sem dúvida nenhuma. Jamil, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querido. O Trump não vai deixar a gente ficar muito tempo sem se falar, não. Bom trabalho por aí. Sem dúvida nenhuma. Falta só 3 anos e alguma coisa. Ainda que o Steve Bannon, outro dia, disse que ele vai ter mais um mandato. Ainda tem essa possibilidade. Meu Deus do céu. É isso, querido. Valeu. A gente segue por aqui. Quero trazer